Nós queremos começar hoje uma série de palavras no livro de Neemias. Nós já pregamos algumas vezes, mas sabemos que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E nós vamos trazer aí durante alguns meses um estudo detalhado no livro desse grande homem de Deus, que também dá nome ao livro, né? Neemias. Então queria convidar você para a gente estar lendo o primeiro capítulo de Neemias. Primeiro capítulo de Neemias. Diz assim a boa palavra de Deus, o pastor vai estar lendo. Você vai acompanhar atentamente, tá bom? Diz assim: esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícia da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus dos céus, Tu és grande, nós te tememos. Tu és fiel e guarda as tuas alianças com aqueles que te amam e te obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Nós temos obedecido, não temos obedecido às leis que nos destes por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que disseste a eles: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Só até aí. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faz com que eu tenha sucesso e hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus poderoso, Senhor Deus gracioso, Senhor Deus maravilhoso. Senhor Deus, essa palavra é Tua e ela é poderosa por si só. Tua palavra diz, Senhor, que ela tem capacidade de separar juntas medulas, alma e espírito. E a Tua palavra diz que ela não volta vazia, mas ela sempre alcança o objetivo que apraz ao Senhor. Então nesta noite, Senhor, nós estamos iniciando um estudo no livro de Neemias. Queremos te pedir que nesta noite o Senhor venha sobre nós com graça, misericórdia, nos dê, Senhor,
luz, iluminação, para entender essa palavra e para transmiti-la ao teu povo, e que o teu povo também a entenda, Senhor, nesta noite, a tua palavra, e que essa palavra venha germinar na vida deles a 100 por 1, para a glória do teu nome, que nós sejamos edificados na tua palavra. Te peço pela nossa mente, não permita que vagueamos daqui, deixamos dificuldades, deixamos problemas, deixamos situações lá fora, que às vezes rouba a nossa atenção. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que a nossa mente possa ficar cativa aqui, essa palavra germinar na nossa vida, e nós sairmos aqui abençoados, não para encontrar os problemas que deixamos lá fora, mas com força para superá-los. Eu oro assim, eu profetizo assim, eu decreto assim pelo teu poder, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Neemias, depois de Jesus, foi o maior líder que a história já viu. Neemias conseguiu coisas impossíveis aos olhos humanos, como líder. Neemias, em outras palavras, a gente podia dizer que foi o cara. Neemias, em 52 dias, reconstruiu o muro que estava derribado há séculos. Neemias, um grande líder. E hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte, começando o estudo no livro de Neemias, eu quero tratar com você sobre toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Uma das leis de Newton. Toda ação gera uma reação. Vou contar um pouquinho de história. O reino de Israel, depois da morte de Salomão, dividiu em 2 reinos. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ganhou um inimigo muito sagaz, que era a Assíria, que pelejava contra eles constantemente. Já o reino do sul, esse reino do norte, teve 17 reis num período de 209 anos. Já o reino do sul, nesse período, teve 20 reis. E ganhou também um inimigo muito sagaz, ganhou a Babilônia como seu inimigo. E nesse espaço aqui, eles estavam cativos há 70 anos. O povo de Israel, o povo de Judá, o reino do sul, estava cativo há 70 anos. E houve até profecia falsa, quando o povo se foi cativo. Chegava os falsos profetas lá e dizia para o povo assim: não plante, não colhe, não case, não se dê em casamento, porque o Senhor vai tirar vocês desse cativeiro rapidinho, vai tirar vocês daí. Mas aí o profeta Jeremias vem e diz o seguinte: plante, case, dê em casamento, porque o cativeiro vai durar 70 anos. Mas quando está próximo disso, Deus revela também. Eu queria pedir a mídia que colocasse para nós aí Jeremias 29, verso 10 ao verso 14, para a gente entender bem a história. Jeremias 29, 10 ao 14. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão clamar e orar a mim, e eu vou responder a vocês. Vocês vão me procurar e me achar, pois vocês me procurarão com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajudarei de
ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde eu espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei, e levei como prisioneiro. Eu, Senhor, estou falando. Todas as derrotas, querido, tanto do reino do norte, como do reino do sul, era Deus julgando o povo através de nações até menores que ela. Deus usava para subjugar o seu povo. O povo desobedecia a Deus, perdia a batalha. Mas Deus tinha uma promessa de trazer esse povo de volta. E essa promessa, ela se cumpre assim em 3 etapas. Primeiro, através de Zorobabel. Zorobabel chegou e restaurou o templo. Liderando, ele restaurou o templo. Depois, sobre a liderança de Esdra, restaurou a lei. E agora, sobre a liderança de Neemias, ia restaurar os muros. Neemias ia restaurar os muros. E aí, queridos, nós queremos conversar, como eu disse, sobre toda ação gera uma reação. E a gente vai ver algumas coisas na vida de Neemias que geraram reações. Por exemplo, quer ver? Tem um ditado popular que diz assim: quem pergunta quer resposta. Quem pergunta quer uma resposta. Toda ação gera uma reação. Hanani, o irmão de Neemias, chega para Neemias e diz, e está visitando a cidade dele. E aí ele diz para ele: como estão o povo lá em Jerusalém? Como está o templo? Como está a lei? Como estão os muros? Como estão as pessoas? E como quem pergunta quer a resposta, ele tem a sua resposta. Está um caos. Os muros estão derribados. E naquela época, amados, as cidades eram muradas, porque as cidades muradas eram as cidades fortalecidas. Eram as cidades que tinham resistência contra os inimigos. As cidades eram muradas, mas os muros de Jerusalém estavam derribados. E com o muro derribado, os inimigos entravam e saíam a hora que queria, roubavam os seus pertences a hora que queria, fazia festa na casa do outro a hora que queria, e eles ficavam sem ter o que fazer. Mas Neemias, que seria o grande restaurador dos muros, num tempo muito recorde, em 52 dias, ele faz uma pergunta, e quem pergunta quer a resposta. Amados, se você é alguém interessado a aprender, você pergunta. Todo mundo que quer aprender, ele interroga. Me lembro que no tempo de faculdade, seminário, as pessoas diziam que eu brigava pela excelência, né? Eu perguntava tudo que eu não sabia eu perguntava. E aí eu obtinha resposta porque eu perguntava. Mas perguntava no sentido de aprender, não no sentido de criticar, não no sentido de irritar, não no sentido de minar as forças do professor. Não, pergunta no sentido de aprender. Neemias pergunta e obtém a resposta. Meus queridos, nós precisamos também estarmos atentos à palavra de Deus. E assim como o povo do Senhor, a palavra de Deus fala de um povo muito especial, chamados os bereanos. E os bereanos, eles consultavam, eles perguntavam, chegavam em casa, eles iam averiguar se aquilo era real ou se não era. E quando nós perguntamos, nós encontramos um monte de situações, um monte de dificuldades. Quando nós perguntamos, nós encontramos um monte de respostas. E tem perguntas que às vezes nós temos feito e Deus tem nos respondido, e nós não temos tomado ação, atitude para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que a palavra de Deus exige que nós
nós façamos, nós procuramos nas Escrituras Sagradas respostas para as nossas indagações. Ela nos responde, mas nós não tomamos posições diante de Deus. As perguntas têm as suas respostas, e nós precisamos estar atento às respostas de Deus para a nossa vida. Há 2 a 3 anos atrás, o Senhor nos tira de uma igreja estruturada. Hoje eu falava com um amigo sobre isso. Deixávamos uma igreja com toda a estrutura, com 150, 160 anos de estrutura, com uma marca poderosa demais atrás de nós, nos dando um respaldo. Mas nós começamos a questionar a Deus: Senhor, o que estamos fazendo aqui, Senhor? Eu sei que o Senhor tem mais para nós, eu sei que o Senhor quer que nós sejamos uma igreja na visão celular, eu sei que o Senhor quer que nós sejamos uma igreja livre, eu sei que o Senhor quer que nós sejamos uma igreja que vamos atrás das pessoas e que entendamos que elas não têm que vir, não, é nós quem temos que buscar. E aí Deus nos responde, traz para uma terra prometida, traz para uma terra abençoada. Nós estamos até avançando, segundo as perguntas que fizemos a Deus, as indagações que fizemos para Deus, mas poderíamos avançar muito mais. Poderíamos avançar muito mais, porque as respostas Deus já nos deu. As provas disso Deus tem colocado diante de nós. Recentemente, há 15 dias atrás, 10 dias atrás, passamos pela nossa 4ª festa nas Águas. Nessas 4 festas nós batizamos 50 pessoas. Tamanho de muitas igrejas, mas nós poderíamos ter avançado mais. E a nossa meta para este ano é 22 células. Eu creio que domingo o Bando já vai estar aqui, tá? 22 células, 50 batismos e 250 membros. Precisamos avançar. Deus quer que nós o perguntamos, mas as respostas para as perguntas que fazemos a Deus estão nas suas palavras, e Ele tem falado para nós: avançar, não é tempo de recuar. Eu tirei vocês de uma terra, trouxe para uma terra prometida, fiz um monte de milagre e vou estar com vocês até o fim. Então, queridos, precisamos entender que quem pergunta quer a resposta. Viemos para cá através de resposta de Deus, mas precisamos continuar olhando para as respostas de Deus, para avançarmos, para crescermos, para alcançarmos muitas pessoas nessa terra que estão caminhando sem Deus e sem salvação. E nós temos a solução para esse povo. Nós temos Jesus. Nós podemos salvar essa terra. Deus nos deu, Jesus nos deu essa incumbência. Segunda coisa, amados, segunda confirmação que eu vejo que Neemias, primeiro é que Neemias faz pergunta. Quem faz pergunta quer resposta. Ele pergunta a Hanani: como está o meu povo? E aí vem a resposta. E a resposta apresenta para ele uma dificuldade. A resposta apresenta para ele uma dificuldade. Quem pergunta muito, na verdade está buscando. E a palavra de Deus em Jeremias 29, 14, que nós acabamos de ler, diz: clama-me e responder-te-ei, buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então a primeira indagação é quem pergunta quer a resposta. A segunda é quem busca encontra. Quem busca encontra. Neemias vai fazer uma pergunta, está buscando uma resposta, e aí ele encontra um problema. Um problemão. O templo está edificado, a lei foi restaurada, mas o povo continua sendo presa fácil dos inimigos, porque os muros estão derribados. Quem busca encontra. Quem busca, encontra. Queridos, sabe aquele problema que Deus te apresentou hoje? Sabe aquele problema que Deus te apresentou hoje? De repente você, quando vinha para cá, deparou com um morador de rua. De repente, quando você vinha para cá, você deparou com uma família na rua. De repente, quando você veio para cá, você deparou com as pessoas lá com um fuzil na mão, com a pistola na mão, uma barricada fechando a sua rua. Você se deparou com um grande problema.
Mas sabe qual é o problema que Deus está colocando diante de você? É um outdoor bem grandão. Aquele problema que Deus colocou, que Deus te mostrou, é um outdoor bem grande, chamando você para uma responsabilidade, chamando você para uma busca, chamando você, dizendo: você encontrou o seu ministério, você encontrou um trabalho, você encontrou uma missão. Você encontrou um projeto, um problema, que você é o agente de transformação. Neemias pergunta, tem resposta, buscou e viu o problema. Ele buscou e viu o problema. De repente, se você contar o seu problema para mim, só vai ter uma situação. Se for problema de dinheiro, falar: pastor, estou precisando de dinheiro. Se você me contar, eu só vou ficar sabendo que você está precisando de dinheiro, porque eu não vou ter o dinheiro para te abençoar. De repente, se você vier buscar um conselho, né, uma resposta de Deus, uma resposta bíblica, uma oração, eu vou ter para você. Mas algumas coisas que você perguntar, de repente eu não vou ter. Quero dinheiro, vou ficar sabendo que você está precisando de dinheiro. Vai ficar dois precisando de dinheiro, e você. Mas olha aqui, Neemias ficou sabendo do negócio. E agora ele podia ficar falando: nossa, eu perguntei, agora eu sei dos problemas dos meus irmãos lá em Jerusalém. Agora eu sei o que os meus irmãos estão passando. Meus irmãos, está complicado para eles, gente. Aí podia até escrever bonito lá uma nota, podia escrever bonito lá uma poesia, fazer um verso, fazer uma oração, dizendo: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas ele ficou incomodado com o problema. O cara ficou incomodado com o problema. Sabe qual é o grande problema? Às vezes a gente fica sabendo do problema do outro, aí a gente diz assim: ah, o problema é dele, o problema é dela, o problema é seu. Mas quando Deus te apresenta o problema, quando você busca e Deus te mostra, o problema dela também é seu. O problema seu também é dele. E o problema é nosso. Neemias agora não só sabia do problema, Neemias agora tinha um problema. Neemias agora não só sabia do problema, Neemias agora tinha arrumado um problema. Porque ele ficou um tempão chorando. Ficou um tempão orando. Ficou um tempão buscando a Deus, buscando uma solução. O problema agora de Jerusalém não era mais só deles, era de Neemias. E olha bem, Neemias não tinha nada a ver com essa história. Neemias era judeu, mas ele tinha nascido no cativeiro. Ele nem conhecia Jerusalém. Jerusalém estava a 1.600 quilômetros de distância. Ia gastar meses para ele caminhar lá de camelo. Hoje 1.600 quilômetros você anda aí 2 dias. Quantos quilômetros tem daqui lá no Goiás, Rogério? Prebito Rogério? Oi? 2.000. Rogério vai com 2 dias de carro. Um dia. O Rogério vai a 120, 140. Mas meu irmão, você ia demorar para pegar camelo meses para chegar lá a 1.600 km. Neemias era judeu porque o seu povo era judeu. Neemias sabia da história porque no cativeiro seus pais o educaram. Mas ele nem conhecia Jerusalém, nem sabia como era, sabia dos problemas que estavam acontecendo. Por quê? Porque os seus pais o contavam a história poderosa de Deus, livrando o seu povo. Era um problema que nem era dele, nem deveria ser dele, mas ele se envolve com o problema do outro. Ele se envolve com a necessidade do outro. Quando você vê o problema, é Deus levantando outro dó para te mostrar a sua missão, para te mostrar o seu campo de atuação, para começar a mostrar para você a sua área missionária, aquilo que você tem que fazer. Pastor Ike Ora, ele conta no livro Uma Igreja com Propósito, que a irmã chega perto dele e diz assim: pastor, está faltando muita gente para a visitação, pastor.
Tem um monte de gente aí com muita dificuldade, pastor, e a igreja não está visitando. E eu tenho visto isso. Aí ele fala para a mulher, eu vou falar para o Alisson como um apagão. E ele diz assim: caramba, você viu, Deus te mostrou, então é para você fazer. Deus, eu consagro essa pessoa ministra de visitação. Tem coisas que Deus mostrou para você, tem coisas que passou a ser um problema para você, tem coisas que Deus mostrou a necessidade de uma atuação da igreja, e você é a igreja, você é a igreja, você é a igreja. Aí você precisa liderar essa área que Deus mostrou para você. Neemias pergunta, e quem pergunta quer a resposta. Neemias busca, e quem busca, encontra. Mas Neemias também, em terceiro lugar, Neemias chora. E o ditado diz que quem chora, quem não chora, quem não chora, quem não chora não mama, né, irmão? Mas o ditado aqui é outro, tá? Quem não chora, não rega semente. O Salmo 126, verso 6. Salmo 126 e 26 vai dizer: aquele que vai chorando, aquele que vai chorando enquanto semeia a semente, voltarão colhendo seus feixes, colhendo seus moles. Aquele que vai chorando, vai regando a semente. Portanto, quem não chora, não rega a semente. Mas a gente chora por um amor não correspondido. Eu já chorei por amor não correspondido. A gente chora porque tomou um toco. A gente chora por uma injustiça. A gente chora por uma dor. A gente chora por uma decepção. A gente chora por tantas coisas. Mas nós estamos precisando chorar. Chorar. Na busca da presença de Deus. Nós precisamos chorar na busca da presença de Deus. Os nossos olhos estão secos demais. Estão secos demais. E nós precisamos chorar na busca pela poderosa presença de Deus. Neemias chora, ora e jejua. Neemias ora, chora e jejua. Como toda ação gera uma reação, ele pergunta e tem resposta. Ele procura e acha. Ele chora e colhe. Três etapas da restauração de Jerusalém: o templo, a lei e os muros. Neemias é o restaurador da última parte, porque ele tem ações que geram reações. Nós estamos vivendo no ano 2020, irmãos, vivendo o melhor de Deus aqui no Projeto Obedecer. Para você viver isso, para você ter essa reação de Deus, você precisa ter uma ação de entrega para Deus. Você precisa perguntar, você precisa buscar, você precisa chorar. E assim como Deus fez Neemias viver o melhor de Deus em 52 dias, Deus fará você viver no ano de 2022 o melhor de Deus, se a sua vida for banhada por atitudes. Se na sua vida tiver ações que geram reações. Se na sua vida tiver ações, Deus vai vir com reações poderosas sobre ela. E você viverá
o melhor de Deus. Quantas coisas você projetou para o ano de 2021 que passou? Quantas coisas você alcançou nos seus projetos? Aquilo que você projetou, quantas você conquistou? Quantas você abandonou? O ano de 2022 será diferente se as suas atitudes, se a sua ação promover a reação de Deus. Eu quero orar por você. Toda ação gera uma reação. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pelas tuas buscas. Eu quero orar por aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Eu quero orar por aquilo que você tem perguntado a Deus. Eu quero orar pelos teus projetos, pelas tuas buscas. Eu quero orar por isso. Mas para isso precisa de uma ação tua. Uma ação tua diante de Deus. O que você tem buscado em Deus? O que você tem perguntado para Deus e Deus tem colocado diante de você? Vamos colocar de pé, igreja do Senhor. Vamos colocar de pé. Quem pergunta, quer a resposta. Quem busca, acha. E quem chora, rega as sementes. Quem chora, rega as sementes. Sabe o teu lugar? Tenha uma ação que gere uma reação de Deus sobre a tua vida. Nós vamos, nesse período, conhecer bem profundo a história desse cara. A história desse homem poderoso, desse maior líder que a história conheceu depois de Jesus, foi esse cara aqui. Todo bom livro de liderança que você for ler, vai falar desses dois indivíduos. Vai falar de Jesus e vai falar de Neemias. Porque as ações de Neemias geraram a reação de Deus na vida dele. Talvez você possa dizer assim: pastor, eu estou enfrentando um problema de saúde na minha casa. Uma ação sua de busca pode gerar uma reação de Deus de cura. Talvez você possa dizer: pastor, eu estou passando por uma dificuldade financeira imensa. Uma ação sua de quebrantamento na presença do Senhor, de entender a palavra do Senhor, pode gerar um milagre financeiro na tua vida. Talvez você diga: pastor, eu estou enfrentando um problema relacional em casa grandioso. Uma ação sua de mudança, de busca da presença de Deus, pode gerar na sua casa um pedacinho do céu. Pode fazer da tua família um pedaço do céu, um pedaço do reino de Deus. Pode fazer da sua família um lugar da manifestação de Deus. Uma ação sua gera uma reação em Deus. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Quem vem chorando enquanto chamei, voltará colhendo, e colhendo muitos, um mole grande daquilo que plantou. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Dá tempo ainda de você sair daí. Dá tempo de você sair do seu lugar e vir aqui. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto. Que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé.
Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos, nós te entronizamos, Senhor, porque Tu és Rei da nossa vida, Tu és Rei neste lugar, Tu és Rei nesta terra, e tudo está debaixo do Teu domínio. E queremos, Senhor, nesta noite, deixar essas pessoas aqui, pessoas que estão tendo uma chão, porque vão ver uma reação Tua na vida delas, nessa dificuldade que elas estão enfrentando, para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus, abençoando o Teu povo, amém e amém. O medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como Ele está de pé, como eles conseguiram. E a resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aleluias. Senhor Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, e que o consolar do Santo Espírito de Deus, Deus Consolador, esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos de séculos. Amém e amém. 1, 2, 3, sozinho nunca mais.